Bom dia, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Lembrando, aqueles que continuam recebendo os vídeos estão disponíveis nas redes sociais da Paróquia de São Roque, no Facebook e no YouTube. Não precisa você fazer a opção de receber no WhatsApp, se você tem acesso ao Facebook e ao YouTube, o que facilita então o envio para os grupos de WhatsApp. Isso é uma primeira informação. Segundo, como as missas já voltaram a ser presenciais, já voltaram várias atividades presenciais, então o vídeo já não é mais aquela obrigação diária do tempo da pandemia, quando eu diariamente postava. Então, às vezes é normal, vou ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu fiquei terça e quarta agora sem postar. Às vezes o pessoal fica agoniado, ai, padre, não esqueceu, ou não vai ter mais, vai ter, né? Calma, mas né, a gente já se encontra presencialmente. Esse vídeo agora é mais para chegar àqueles que não estão na comunidade, que não estão podendo vir, uma forma de eu estar presencialmente, virtualmente presente, na verdade, naqueles que não podem estar na comunidade. Né? Se você está na comunidade, está me vendo todo sábado, todo domingo, tá certo? Então não fique agoniado. Bom, o tema de hoje que eu queria tratar já é um tema antigo que eu queria tratar, né? Desde que eu li um documento, não me lembro, eu estava lendo sobre a doutrina social da igreja, alguns textos, né? Há já alguns meses para trás. E naquela ocasião eu já pensava em tratar de um tema que já apareceu com João Paulo II e com o Papa Francisco, quando se fala da economia que mata. Né? Talvez fazer um exercício para você. Nesse período, quando iniciou a pandemia, centenas de milhares de trabalhadores, sobretudo os autônomos, ficaram sem poder trabalhar. São os cabeleireiros, os manicures, os profissionais liberais de modo geral, às vezes advogado, psicólogo, né? Pessoas que trabalham por conta própria. Que mais? Muita gente ficou sem trabalhar, você sabe disso. Não dá aqui para eu lembrar tantas profissões. O que você acha em relação a essas pessoas ficarem sem renda de uma hora para outra? Elas que se virem, né, que vejam suas economias, que façam algum outro tipo de bico, ou você acha que o Estado deve amparar as pessoas da sociedade que estão incapazes de ter renda num determinado período? Bom, se você pensa da segunda forma, você pensa como eu. Você pensa que o Estado tem uma responsabilidade diante do cidadão. E você não pensa somente como eu, você pensa como a igreja, como os documentos da igreja. O contrário disso são aqueles chamados neoliberais, liberais neoliberais. São aqueles que acreditam que o Estado não deve se envolver na economia, que o mercado deve se autorregular. Você que é liberal, neoliberal, você pensa diferente da igreja. Você pensa a favor, por exemplo, das privatizações, que o Estado não tem que ter nenhum tipo de empresa. Você é a favor da livre regulação do mercado, da livre concorrência. Você acha que o governo não deve taxar nada, o governo não deve dar isenção de nada, o governo não deve dar ajuda a quem quer que seja. Então você tem essa pessoa, você é a favor da autonomia do Banco Central. Tudo isso é o pensamento, por exemplo, de um candidato a presidente na última eleição, que era o João Amoedo. É um pensamento do Partido Novo, que é o partido do João Amoedo. É um pensamento do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Eles têm esse pensamento neoliberal, de um Estado chamado Estado mínimo, um Estado pequeno, e que a própria sociedade, que o próprio mercado se autorregule. Não é como a igreja pensa, porque a igreja sabe que algumas pessoas não são absorvidas pelo mercado. Quantos estão fora agora do mercado de trabalho, por exemplo? Quantas pessoas, então, não têm renda? Os documentos da igreja falam dessa economia, uma economia que mata, porque simplesmente os que podem ter renda, os que podem trabalhar, conseguem, os que não. O Estado tem que lavar a mão, se vira, se lixa e vão morrer na miséria e na fome. Então, não é essa forma que a gente vê. Por isso que eu digo isso tudo, né? Porque eu fico feliz de hoje estar sendo valorizado uma coisa que começou lá atrás, com Bolsa Escola, com a RUT do Fernando Henrique Cardoso, depois continuou com Lula, com Dilma, com o Temer, que foi a Bolsa Família,
que foi premiado no mundo todo, já reconhecido como um programa de transferência de renda que, de fato, traz um benefício efetivo para o cidadão. Foi copiado já por outros países. E agora o atual governo fala da Renda Brasil. Tinha um senador, o Eduardo Suplicy, sempre defendeu a ideia de que o Brasil devia ter um projeto de renda mínima. Alguns países chamados de primeiro mundo, como a Dinamarca, estão fazendo essa experiência, ou seja, todo cidadão tem que receber uma renda mínima. Ou seja, existe renda para todos. Agora tem várias pesquisas dizendo como o benefício dos R$600 nesse período da pandemia, como fez a salvação da economia brasileira. Olha que coisa boa, irmãos e irmãs. Eu sei que não pode, às vezes, ficar a vida toda esse projeto de ajuda de R$600. Sei que muita gente diz, tem gente que não trabalha, fica só recebendo de ajuda do governo, do Bolsa Família. Mas existem modos de você fazer um controle disso, exigindo a escola, a vacinação, alguns compromissos sociais de higiene. Então, se você acredita que o Estado precisa cuidar dos seus cidadãos, você pensa como a igreja e você aprovou esse período de auxílio aos cidadãos no período da pandemia. Graças a Deus, isso salvou a vida de muita gente. Um beijo enorme. Hoje foi bem mais longo, porque economia é um negócio meio complicado e não é minha praia também, né? Mas eu falo a partir do que leio nos documentos da doutrina social da igreja. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus.